paz do Senhor, povo de Deus, tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. O vídeo de agora, eu não vou finalizar o nosso propósito, tá? Porque o nosso propósito termina às 3 horas da tarde, se Deus quiser. Eu tô gravando esse vídeo, eu não sou muito de assistir televisão, na verdade eu não assisto televisão, tá? Jamais, né? Eu não assisto TV. Mas assim, acaba que aqui no YouTube, eu acabei agora, eu tava indo fazer um negócio, eu fui passar ali... o YouTube eu acabei deparando com uma situação que tá acontecendo, que tá uma maior polêmica aí a respeito de uma missionária. Eu não gosto de citar nomes aqui, não gosto de falar de pessoas. Mas, na minha visão espiritual do que se acontece, acabou me trazendo um tema muito importante pra gente estar pregando aqui. O que acontece? Gente, lidar com o evangelho é você lidar com demônios. Né? A força do demônio, ela não é uma força humana, ela é uma força extra-humana, ela é uma força extraterrestre, até porque, né, a gente sabe que Deus, ele tá além da terra, que os demônios, eles vão além da terra e tudo mais, entendeu? Então, é uma força sobrenatural, né? Por quê? Porque é algo que você não vê, mas você sabe que existe. Então, como eu disse já aqui várias vezes, demônios precisam de um corpo, porque eles são espíritos. Então, eles precisam de um corpo para poder se manifestar. Uma coisa que a gente tem visto hoje é a brincadeira com o evangelho, que é algo muito sério. Mas a brincadeira com o evangelho não é a brincadeira de você não ter temor a Deus. É a brincadeira, o que é? Muitas pessoas, elas querem entrar no evangelho sem ter preparação para lidar com isso, né? Porque, gente, lidar com demônios, você precisa ter armas espirituais, não armas carnais. Você não vai matar um demônio na arma, você vai matar uma pessoa na arma. Mas o demônio você não mata na arma. Você mata através de quê? Através do jejum, através da oração, através do conhecimento da palavra. O problema é que hoje são levantados muitos líderes, muitas pessoas, sem nem menos ao menos ter o conhecimento bíblico, sem nem ao menos ter o conhecimento daquilo que Deus tem, né, do que Deus fala com a gente através da palavra. A gente vê que às vezes as pessoas elas são formadas como missionários, como pastores, como líderes, e assim não tem nem mesmo um estudo bíblico do que é a Bíblia, porque, gente, eu vou te falar, a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, né, a palavra de Deus, ela é o que nos liberta. Se eu não conheço a Bíblia no seu contexto todo, eu não tô pronta para fazer nada. Você entendeu por quê? Eu preciso conhecer a palavra sem o Espírito ela mata, né? Então eu preciso conhecer a palavra, mas eu preciso também ter uma vida de jejum e de oração, não é só a Bíblia. Igual tem gente que se forma, vou formar nisso, vou formar naquilo, vou formar em cursos. Gente, o que eu falo para vocês, leiam a Bíblia. Não vão atrás de pessoas, atrás de nomes famosos, atrás de líderes famosos, não. Leiam a Bíblia. Enxerguem a Bíblia, peça a Deus para te dar conhecimento da palavra. Você entendeu? Você sabe por quê? Porque é a palavra que vai te libertar. É isso aqui que vai te libertar. O que acontece? A gente houve um caso aí tal de uma moça que, enfim, ela acabou caindo no ato de adultério, né? E fazendo a obra de Deus, né? Ela evangelizando para um mendigo. Eu não gosto de falar de casos de cotidiano, mas, gente, Deus ele acabou me dando até uma visão a respeito disso. Uma visão muito forte. Por quê? Uma visão na palavra muito forte. Porque hoje os mestres, eles levantam pessoas aleatoriamente, sem ter preparo nenhum de espiritual para... Gente, se eu não tenho uma vida de consagração, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de jejum, eu não posso querer chegar e ir até demônios para poder libertar. Não tem como. Por quê? Porque a Bíblia diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Eu sei que a vontade de fazer a obra, às vezes, é muito grande de pessoas que acabam de chegar, né? É engraçado, quem tá velho de cadeira não quer fazer, mas quem tá novo quer fazer, mas às vezes não tá preparado para fazer. E o que acontece? Gente, mexer com pessoas que são mendigos, pessoas de rua, pessoas que estão ali, né? É uma batalha muito grande, porque essas pessoas, elas estão cercadas
cercadas de muitos demônios, são legiões e legiões de demônios. E quando esses espíritos saem, você lembra da passagem do Gadareno? Do homem de Gadara, que é onde Jesus ele vai com os discípulos libertar aquele homem de Gadara. Ele estava doido, ele estava pirado. E quando ele estava pirado ali, ele estava assim, sabe, batendo cabeça, batendo nos outros, arranhando todo mundo. Ele estava realmente fora de si, porque ele estava possesso por demônios. Quando Jesus chega lá, os demônios que estão nele simplesmente se ajoelham, se prostram diante de Jesus. Jesus manda, dá uma ordem, sai dele. Aí os demônios perguntam para Jesus, para onde é que eu vou? Porque mande que a gente vai para os porcos. Os demônios pedem a Jesus, manda da ordem que a gente vá para os porcos. Por quê? Porque os demônios precisam de um corpo para poder habitar. O que a Bíblia fala? A casa está limpa, os demônios eles saem, mas eles vão tentar retornar para a mesma casa limpa. Entendeu? Então, ou seja, quando eles saem do nosso corpo, eles tentam retornar para algum lugar aonde, e eles encontrando ela varrida e limpa, então eles vêm, trazem 7 com eles piores. Então, ou seja, os demônios, eles precisam de um corpo para poder atuar. Eles precisam, isso é a palavra de Deus, gente. Isso é bíblico. Eles precisam de um corpo para poder atuar. Então, esses demônios que chegam ali, saem do Gadareno, eles vão e pegam aquele porco, pegam aquele monte de porcos e joga eles no precipício. Por quê? É isso que o diabo faz com a gente. Quando uma pessoa vai para a obra de Deus, ela tem que estar preparada espiritualmente, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, lidar com o demônio não é uma coisa simples. Você é atormentado, você é atribulado, você é perseguido. Eu fazia a obra de levar marmita para o pessoal de rua. E aí um dia, olha o que aconteceu comigo. Um dia eu tive um sonho que a pombagira, ela pegava a chave do meu carro e de dentro de um bueiro. Ela ia tomar a chave e nisso eu tava ali evangelizando para um travesti, para uma prostituta, por conta do meu testemunho. E nisso ela pegava, isso no sonho, ela pegava, a travesti, tava a prostituta, tava eu evangelizando eles. A pombagira pegava a chave do carro e dentro de um bueiro, e ela ria de mim, kkkkkk, e eu falava, me devolve a chave, me devolve a chave. Aí ela falava bem assim, aí eu falava pra ela bem assim, eu vou contar até 3, e o Deus que eu sirvo vai fazer você me entregar minha chave de volta. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Amém. Passou uma semana, 2 semanas mais ou menos, eu fui fazer o evangelismo de rua, fiz muitas marmitas, coloquei no carro, chamei um obreiro, mais uma missionária e um casal de missionários e mais um obreiro da igreja para poder ir. Fomos fazer a obra, fomos para Cracolândia, em Vitória, no centro de Vitória. Para quem conhece, é um lugar que é bem pesado, né? E fomos para lá. E geralmente eu sempre ia para lá para fazer a obra, né? Ali evangelizar aquele povo. E eu fui para lá. Chegou lá que realmente tinha, né, lá essas monte de vidas, e nisso a missionária que estava comigo, ela foi pegar para evangelizar uma moça que estava na rua. Quando ela pegou para evangelizar essa moça, eu estava indo no carro para poder tirar as marmitas para poder levar pro pessoal. Tava eu e o obreiro, né, e a gente tirando as marmitas. Meu carro estava estacionado justamente em cima de um bueiro. E nesse bueiro, a chave, o obreiro foi e bateu na chave. A chave caiu dentro do bueiro, justamente como eu havia sonhado. Irmãos, eu tentava abrir aquele bueiro, eu não conseguia abrir aquele bueiro. E eu gritava, eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Eu chorando, desesperada. Um lugar era perigoso. A mulher, na mesma hora que a chave caiu, a mulher caiu possessa lá, gritou, possessa pelo espírito de pombagira, né, junto com outra missionária. Então ela caiu no meio da rua, na mesma hora que ela caiu, a minha chave também caiu dentro do bueiro. E nisso que caiu dentro do bueiro, foi uma coisa tão sobrenatural, mas sabe, tão sobrenatural. E aí nisso que caiu dentro do bueiro, eu fui e lembrei do sonho na hora, porque eu tinha sonhado mais ou menos umas 2 semanas antes. E eu lembrei do sonho na hora e eu fui e falei, olha, pombagira, eu sei que é você que tá aí. E eu vou contar até 3 e você vai, o Deus que eu sirvo vai fazer você me devolver a chave. E, irmãos, quando eu falei isso, apareceu 2 policiais atrás de mim, armado, um com um fuzil, o outro com uma pistola, e eles armados apontando a arma pra mim e pro obreiro, que a gente tava no chão, né, ali tentando pegar a chave de dentro do bueiro. Eu dei estendida, deitada no chão, desesperada. E aí nisso, aí chegou armado atrás de mim os 2 e eles falaram bem assim, sai daí. E nessa hora eu tava com um fiozinho dentro do bueiro pra pegar a chave. Justamente nessa hora eu tinha conseguido pegar a pontinha da chave assim, mas eu não conseguia puxar ela. Ele falou, sai, levanta com as armas armadas pra gente. Levanta. Eu não posso, porque eu tô tentando tirar minha... Levanta, eu não quero saber. Eles não queriam saber.
né, do que estava acontecendo, só pediu para levantar, pediram o documento do carro, pediram minha carteira de habilitação, enfim. Peguei, entreguei ali, aí eles, tudo bem, agora pode falar o que tá acontecendo. Aí quando viram, né, que realmente não tinha nada de errado e tal, aí nisso, glórias a Deus, aí eu peguei e falei, olha, minha chave caiu dentro do bueiro, eu preciso de arrancar minha chave daqui, eu não tenho como tirar e nada mais. E, gente, aí tudo bem, eles falaram, então tá, vou sair, vou trazer aqui e vou tentar te ajudar. Eles saíram, demoraram um tempo, voltaram com um pé de cabra. E abriram, na simplicidade, foi, o pé de cabra abriu, simplesmente pegou minha chave e me deu. E assim, o que eu quero dizer, gente? Mexer com o mundo espiritual é algo que a gente precisa estar preparado. Nessa época, eu tava passando um processo de tratamento com Deus no meu interior. Eu não tava preparado para fazer a obra ali, por quê? Porque tinha algo em mim que Deus precisava tratar, entendeu? Então, assim, é muito sério. Logo em seguida, eu fui tornar a fazer novamente. Aí, eu fiquei atribulado. Olha, minha mente, gente, parecia que eu ia surtar. De tanta, sabe, seta na minha cabeça? Sabe, seta, sentimentos de, sabe, assim, umas coisas muito loucas, assim, na minha cabeça. Por quê? Porque depois da obra tem a retaliação. Então, não é qualquer lugar que você vai entrar para poder fazer a obra. Você precisa estar preparado para poder fazer. Você precisa saber que você está lidando com algo que é sobrenatural, com uma força que é terrível. Mexer, lidar com demônios, irmãos, é uma coisa que a gente precisa estar preparado. Uma coisa, um exemplo, a pregação aqui no YouTube. A gente prega aqui, a gente prega para pessoas que são cristãs, para pessoas que também não são. Mas você ir numa rua, você tirar pessoas ali que estão com legiões e legiões, legiões são milhares de demônios, e você não tiver com uma cobertura espiritual, a cobertura espiritual não é só a oração de um pastor, mas é também a sua vida no altar com Deus, a vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de leitura bíblica, porque você precisa ter base bíblica nas coisas. Você precisa entender o que está na palavra de Deus. Como que eu vou para a obra se eu não conheço? Irmãos, é uma coisa muito maluca. Tem gente que, um exemplo, tem gente que pastoreia, que nunca leu a Bíblia toda. Tem gente que é missionário, que nunca leu a Bíblia toda. Você precisa ler a Bíblia toda para você ter uma arma. Isso aqui é uma arma. Isso aqui é a nossa arma. Tem gente que não conhece a palavra de Deus porque nunca leu e quer vir debater coisas, quer vir falar um monte de coisas. Por quê? Porque alguém falou, porque alguém disse, porque leu em algum lugar que era daquela maneira. Não, irmãos. Tem gente que ama ler livros, tem gente que ama ler coisas, tem gente que ama ler fofoca, tem gente que ama ler jornal, tem gente que ama ler, mas não gosta de ler Bíblia. Então a gente precisa ler a palavra de Deus. Gente, se eu não estou preparado para fazer a obra, por exemplo, vou entrar no hospital. Tem gente que sai retalhado do hospital, acaba ficando doente. Por quê? Porque os demônios que estão saindo daquelas pessoas ali, eles precisam ter um corpo para entrar. E se meu corpo não tá fechado, ele vai entrar no corpo que tá ali, entendeu? Então é uma coisa que é muito séria. Isso é muito sério, as pessoas estão brincando de fazer evangelho, brincando e não é assim, entendeu? A gente precisa estar preparado, irmãos, porque evangelho é uma coisa séria. Eu vou falar uma coisa, quer ir fazer a obra? Junte-se com um grupo de pessoas que vão estar orando, jejuando, vida de consagração para poder fazer a obra junto, porque senão você é retalhado. Eu amo pregar nas ruas, eu amo colocar caixa de som, falar, eu amo, mas eu preciso também estar preparada, porque não é de qualquer maneira. Ali ainda é mais tranquilo do que você entrar numa cracolândia, você entrar num lugar onde está todo mundo ali usando droga, né, ali viciado, gente que tá ali, irmãos, é uma coisa muito pesada, entendeu? Existem ambientes e eu preciso saber qual o tipo de demônio que eu vou lidar, qual o tipo de guerra que eu vou pegar para poder eu estar preparado para guerra. Você entendeu? O mundo espiritual é guerra, é batalha, então eu preciso saber. Às vezes as pessoas, elas vão fazer de qualquer maneira. Então, ou seja, hoje acabou que eu me deparei com essa situação e eu fui entender o caso, né? Fui tentar entender o caso. Gente, notoriamente, ação maligna que aconteceu. Eu não culpo a moça, eu não culpo nada, entendeu? Porque quem somos nós? Eu tenho até misericórdia. E essa situação até me fez lembrar de Oséias, capítulo, né? Oséias, livro de Oséias. Vai lá, toma outra vez uma mulher que é prostituta e ama ela, enfim, me faz lembrar dessa passagem. Por quê? Porque ali o povo, eles estavam sendo conduzidos por pessoas, né, o povo de Israel, por pessoas
que não pregavam o verdadeiro evangelho. Por não pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, a pessoa, ela acaba caindo, né, na armadilha do diabo. Você entendeu? Por quê? Porque não prega o verdadeiro evangelho. Gente, é muito sério isso, é muito sério. Se eu quero, um exemplo, eu vou chegar num prostíbulo. Eu vou chegar num prostíbulo para poder libertar as prostitutas. Eu vou chegar lá com um monte de brinco que honra as prostitutas, um monte de cordão, um monte de perfume, um saltão desse tamanho, né? Enfim, toda cheia de coisas que agradam a ela. Gente, se você duvida que isso agrada, pega aí. Eu não aconselho as pessoas a assistirem vídeos desses. Mas vai lá e olha o que uma pombagira gosta para poder agradar ela. Então, se eu quero libertar alguém daquela vida, como que eu vou usar aquilo que agrada a próprio espírito que eu tô ali tentando expulsar ele? Não tem cabimento isso, porque a Bíblia diz o quê? Um reino dividido contra ele mesmo não prevalecerá. Então não tem como eu querer usar armas, né, da pombagira para poder lutar contra ela. Não tem, entendeu? A mesma coisa na rua, gente. Eu vou evangelizar um mendigo no meio da rua. Eu preciso estar preparado. Preparada como? Eu preciso estar no jejum, preciso estar numa vida de consagração. Eu preciso estar com minha vida no altar de Deus. Porque se eu não tiver, as brechas estarão abertas e os diabos, os demônios que estão ali, eles virão contra mim. Você entendeu? Ou contra, né, alguém que esteja ali junto comigo. Então a gente precisa, irmãos, obra é uma coisa muito séria. Obra é coisa séria. Você cantar numa igreja, você pregar numa igreja, já é sério. Você imagina você ir numa rua, no meio da boca, no centro do inferno, para poder tirar alguém de lá. Isso é algo mais sério ainda. Por quê? Porque você precisa entender que você vai ter uma retaliação. Você acha que o diabo tá brincando? Você acha que ele aceita perder uma alma assim? Ah, toma aqui, ó. Toma aqui a alma pra você. Tá aqui, ó. Pega a alma pra você que tá tudo certo. Não. Ele vai lutar com as forças dele. E as forças dele, irmão, é maior do que a nossa. As forças do demônio do diabo, não é maior do que a força de Jesus Cristo. Mas é maior do que a nossa, sem sombra de dúvidas. Nós somos fracos, pequenos e miseráveis. O que nos dá a graça é o nome do Senhor Jesus. Os demônios se prostram em nome de Jesus. Os demônios saem em nome de Jesus. Eu preciso estar com uma vida de acordo com aquilo que Jesus quer de mim. Você entendeu? Eu espero ter explicado bem, né? Vou deixar um texto aqui, Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, tá? Gente, peça, não tenho vontade de ler a Bíblia. Ora nesse sentido, Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu quero ter. Então me dá essa vontade, porque eu sei que vem de ti. Ora, eu tenho dia, irmãos, eu tenho épocas na minha vida que a gente começa a, né, tem épocas que a gente fala, meu Deus, tô me esfriando, mas o que eu faço? Eu confesso pra Deus, falo, ó, Senhor, eu preciso de força e a força não vem de mim, vem de ti. Então eu preciso de força para poder fazer a tua obra, eu preciso de força para poder ler a Bíblia, eu não tô querendo ler a Bíblia, Senhor. Então me dá amor, amanhã faz eu acordar com vontade de ler a Bíblia. Faz eu ter vontade. Então eu faço isso e Deus, ele pela misericórdia e graça, ele me dá. Olha, eu vou ler aqui um texto para vocês, Ezequiel 22, que fala uma coisa muito importante. Louvado seja Deus. Vou ler aqui em nome de Jesus, olha, capítulo 22, versículo 26. Os seus sacerdotes violaram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas. Eles não põem diferença entre o santo e o profano, nem mostram diferença entre o imundo e o limpo. E eles escondem os seus olhos dos meus Shabá, e eu sou profanado no meio deles. Então, ou seja, os seus príncipes no meio delas são como lobos devoradores à presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para conseguirem o ganho desonesto. E os seus profetas os cobriram com argamassa de lodo, vendo vaidade, adivinhando-lhe mentiras, dizendo, assim diz o Senhor, quando Deus não falou. Então, ou seja, a gente vive nesse tempo onde, no tempo de hoje, não é diferente de antigamente. Hoje não se prega mais o verdadeiro evangelho. Hoje não se prega mais a libertação. Hoje as pessoas levantam pessoas desordenadamente. Eu já vi gente ser levantada sem nem estar batizado, gente. Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Gente que não jejua, que não consagra, que não ora, entrega a revelação para todo mundo na igreja. Nunca vi isso. Porque para Deus falar comigo eu tenho que descer muito na olaria. Eu oro, desço, oro na madrugada, eu jejuo pela misericórdia, busco para Deus falar comigo.
E se eu parar de buscar, você pode ter certeza, meu filho, Deus se afasta, porque a Bíblia diz, buscar e me acharei. Então, ou seja, pra gente achar, a gente tem que buscar. E aí tem gente, você vê hoje que um monte de profeta levantando, entregando revelação pra todo mundo, entrega pra todo mundo aqui, a meia hora tá lá no mundo já de novo. Então, gente, vamos ter um evangelho sólido, um evangelho crescido, um evangelho sem estar inchado, inflado, um evangelho certo, entendeu? Porque esse negócio de levantar gente aleatoriamente, gente que nem conhece a Bíblia, gente que não... E, gente, não tem cabimento. Pra mim, estar de frente da obra, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso entender a palavra de Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso ter experiências com Jesus Cristo. Você entendeu? Então, eu espero ter esclarecido coisas aqui, né? Orem pela vida dessa moça, orem pela vida do moço, orem pela vida deles, né? O que tá acontecendo aqui, ninguém tá julgando ninguém de nada. Eu vejo que a minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta é contra principados e potestades. E a gente vê notoriamente a ação diabólica do inimigo no meio disso. Por quê? O que o livro de Oséias diz? O meu povo padece pela falta de conhecimento. O que é conhecimento? Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não conheço a verdade, eu não tenho como apresentar a verdade para mais ninguém. Eu primeiro preciso estar firmado os meus passos na rocha que é Jesus, para depois levar o evangelho para outras pessoas. Eu preciso me fortalecer espiritualmente, para depois eu ir lá libertar outras pessoas, você entendeu? Se não, irmão, cai você, cai a pessoa, cai todo mundo, você entendeu? Então nós precisamos estar firmados em Cristo. É igual hoje. Hoje, eu falo pra vocês, gente, pra gente estar aqui de frente pro YouTube, de frente pra, né, pregando a palavra e falando, entendeu? Contando as experiências. O que acontece? A gente precisa ter uma vida de consagração. Você acha que é de qualquer jeito? Não, a gente precisa ter uma vida de consagração, porque não é fácil, as guerras são terríveis, as batalhas são tremendas, entendeu? Então, assim, é muita coisa, você ficar ouvindo coisas, você tem que se calar diante de cada comentário, de cada julgatório, não é fácil não, irmãos, é difícil. Se fosse pela minha carne, eu respondia a cada um e debatia. Mas Jesus, na minha vida, fala, ó, você se cala, porque quando você se cala, eu sou Deus que me levanto em teu favor. Então não é fácil, tá? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, a paz de Jesus, e até daqui a pouco, eu já venho já com outro vídeo, fazendo a finalização da nossa campanha de oração, primeiro elo, né? Nós finalizaremos hoje às 3 horas, já deve estar dando quase 3 horas, e vou fazer outro vídeo finalizando para a glória de Deus com uma oração e uma palavra. Ontem foi forte, Deus bradou na palavra e hoje eu creio que vai ser também, amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.